Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais esta manhã de meditação, de reflexão. Já agradecendo o envolvimento da espiritualidade querida, que já está conosco, né? Desde a hora que chegamos e já estavam aqui antes da gente chegar, já estavam preparando todo o ambiente para que quando nós chegássemos aqui, encontrássemos aqui uma ambiência acolhedora, onde a nossa reflexão seria melhor do que quando fazemos em outro lugar, né? Mas o templo da vida, o templo da natureza é o lugar onde nós devemos refletir sempre, em qualquer lugar, no nosso lar, no trânsito, onde estivermos, há sempre um espaço para meditar. Já que a nossa mente fica sempre ocupada com tantas coisas que não tem necessidade enquanto estamos fazendo as várias atividades, por que não ocupá-la com elevadas reflexões, né? Então, que nós possamos meditar a respeito disso. A Joana de Anges, ela aconselha, né, que quando nós temos muita dificuldade em lidar com o pensamento durante o dia, que a gente leia de manhã um texto, escolha uma frase que nos chamou a atenção e mantenha aquela frase na mente durante todo o dia. Retoma aquela frase de vez em quando, para a gente procurar o sentido maior dela em nossa vida, onde ela é aplicável, né? Como ela é aplicável. E aí a gente vai educando o pensamento, para que ele passe sob o nosso controle, né? Já que a gente não pode evitar que os pensamentos apareçam, nós podemos pelo menos discipliná-los. Então a gente tem que aprender, é um exercício, como o outro qualquer. Nós não vamos na academia, não ficamos lá horas a fio, né? Com muito afinco, com muita luta para poder ter o corpo, a saúde que a gente quer. Nós temos que fazer isso também com a saúde da alma, né? E começa tudo pelo pensamento, com a disciplina do pensamento, com a disciplina do sentimento, né? Então nós estamos dando sequência ao trabalho da obra de autodescobrimento, uma busca interior, né, de Joana de Ângeles, obra que nós usamos como direcionadora das nossas reflexões, sem a pretensão de alcançarmos aqui a grandeza que ela expressa, porque não temos competência para isso, mas podemos conversar sobre os aspectos que nos chamam a atenção, né? E é isso que nós queremos fazer. Então a Joana, nós estamos conversando a respeito das fixações perturbadoras, né? Aquelas que atormentam-nos, que trazem muitas dificuldades para a nossa vida. E elas se manifestam em forma de angústias, de dores, de insatisfações em relação à própria vida, né? E a Joana diz então que ela é produto o quê? Saldo, né, das vivências perniciosas do passado, aquelas vivências, como nós já conversamos muitas vezes, que não foram muito boas, nós não agimos muito bem, então vidas mal sucedidas. Então a gente transporta para o futuro o mal-estar que essas vidas nos deixaram, né? Para quem acredita que a vida termina no túmulo, né, então a pessoa tem o hábito de falar assim, né, fulano descansou, né? Depende, né? Essa coisa de descansou depende da maneira como se levou a vida, né? Como nós desencarnamos, nós já dissemos isso também, dentro da atmosfera espiritual que criamos a vida toda, então, para que a pessoa esteja em paz do lado de lá, é necessário que esteja em paz do lado de cá. Para que eu encontre uma ambiência espiritual melhor e mais elevada no mundo espiritual, é necessário que eu esteja vivendo isso aqui. Porque o céu não é uma construção que a gente faz do lado de lá. E ninguém vai encontrar o céu depois que desencarnar. Nós temos que achar o céu enquanto estamos aqui. O homem veio à Terra para ir para o céu. Porque Jesus falou que o reino de Deus, o reino dos céus, está dentro de vós. Então, se está dentro de nós, qual é o período em que nós usamos para ir para o céu? Quando a gente morre? Desencarna? Não. Quando estamos na vida, quando estamos aqui. É aqui que nós vamos encontrar a melhor maneira de viver, com os melhores sentimentos, superando as fixações que faz com que a gente persista no orgulho, na vaidade, no egoísmo, naqueles comportamentos emocionais arraigados que a gente não muda e o tempo passa e a gente permanece do mesmo jeito, né? Não somos melhores que ninguém, mas na atividade que nós desenvolvemos acabamos trombando sempre com pessoas durante os anos todos e a gente percebe que, assim como nós também em alguns campos, as pessoas permanecem do mesmo jeito. O tempo passa e as mesmas conversas, as mesmas falas, as mesmas reclamações. Só que aquelas providências que já deveriam ser tomadas por nós, por mim e pelos demais meus irmãos, nós não tomamos ainda.
Então eu pelo menos não reclamo mais, não abro a minha boca. Ou seja, se eu não tomei as providências devidas para mudar, eu não posso reclamar. Eu tenho que silenciar, suportar a minha dor e procurar fazer aquilo que eu aprendi. Que são as lições que a Joana fala no item anterior, com olhos diferentes. Ou seja, eu possuo hoje olhos espirituais. Ou seja, eu tenho um olhar diferente, porque eu tenho conhecimento. Então eu preciso fazer o quê? Olhar os meus dramas com esses olhos. Enquanto eu ficar olhando os meus dramas com os olhos do mundo, achando que eu sou vítima, tudo de errado acontece comigo, nada funciona, tá tudo... Então esse olhar vai me manter no lugar que eu estou, com as fixações antigas, presentes agora aqui, atrapalhando a minha vida, atrapalhando o meu crescimento. Então a gente percebe que as pessoas nos abordam pelos mesmos assuntos. E assim, ao longo dos anos, o tempo passa e a gente percebe que a pessoa, que eu também, não tomamos as devidas providências para mudar esse contexto. E se eu não tomo providências, as coisas não se resolvem sozinhas. Aquela coisa, deixa o tempo passar que o tempo resolve. O tempo é bom conselheiro, mas ele não resolve o problema de ninguém. Né? Uma infecção, uma ferida que estiver infeccionada, se você deixar o tempo passar sem fazer nada, você vai perder o braço, você vai perder a perna, vai perder o órgão, vai desencarnar. Então tem que se tomar providência. Fez a cirurgia, extirpou o mal, aí o tempo funciona. Porque o tempo vai cicatrizar aquilo que já foi tomado providências. Né? Os dentistas sabem muito bem. Enquanto não abrir o dentinho lá para corrigir lá e tratar a infecçãozinha, né? Daí um tempo só resta uma coisa fazer, arrancar o dente. Porque não há outro jeito. Se a gente deixou ir muito longe, o que nós vamos fazer depois? Aí não tem mais o que fazer. Aí depois que mexeu, cuidou, aí o tempo resolve. Porque o tempo só cicatriza a providência que foi tomada. Ele coloca então na normalidade aquilo que estava anormal. E não é assim para as nossas, diferente para as nossas coisas. Então, ou seja, as lamentações que a gente ouve o tempo todo, nada mais são o quê? Repetições dos fracassos do passado. Nós permanecemos no orgulho, no egoísmo, na vaidade, né? Naquela coisa de querer que as coisas sejam do nosso jeito. Então nós ficamos ali brigando com a vida e a vida nos chamando a atenção. Não é por aí, não foi por aí, você já faliu aí, não vai por aí que essa estrada não é boa, você já caiu naquela ponte, vai para lá de novo por quê? Mas a gente persiste. Então esses porquês que nós arrastamos ao longo do tempo, eles precisam ser equacionados por nós, com todo o olhar espiritual que nós possuímos, como diz a Joana de Anjos, os olhos espirituais, a mente lúcida, são a chama que desce ao abismo da individualidade. Então esse olho novo, essa visão nova que nós temos, deve entrar no nosso coração, na nossa alma e mudar os nossos conceitos. De tal maneira que nós sejamos lúcidos e não mais iludidos. Né? Tem gente que tem pensamento mágico. Então todo mundo vendo, a pessoa mesmo sabe que aquela situação não é o que ela está dizendo. Mas ela prefere acreditar naquela ilusão para manter aquela situação sob lamentação. Então ela permanece sob os vapores da lamentação e não consegue tomar providência em relação a si mesma, a sua própria vida. Então a Joana fala muito bem aqui, essas insatisfações, essas angústias, essas fixações, elas têm raízes nas vivências perniciosas do passado, onde nós herdamos o hábito de permanecer assim. Mas enquanto que o otimismo, a alegria, a confiança em Deus, as providências que nós tomamos criam uma atmosfera melhor em torno de nós e auxilia o socorro que já está a caminho, a lamentação cria uma atmosfera obscurecida, completamente perniciosa, de vibrações profundamente baixas, que não nos permite ver o socorro e muito menos buscar no próprio interior visualizar aquilo que nós temos que visualizar. Aí a pessoa passa, as coisas vão passando, ela não está enxergando, é como caminhar no nevoeiro. Você pode colidir a qualquer momento. Se você não tem uma luz especial que alguém te vê a quilômetros de distância, você vai colidir. Então qual que é? Está no nevoeiro, qual é a prudência? Para, encosta o veículo, espera passar. A hora que tiver insegurança, você prossegue. Por quê? Sob chuva forte, não podemos, numa tempestade, continuar. Nós vamos colidir. Então, o que nos orienta em primeiro plano da benfeitora? Nós precisamos buscar um clima interior melhor, de autoconfiança, de confiança em Deus, de confiança na vida, na oportunidade que nós estamos tendo e começar a mudar conceitos.
começar a mudar os conceitos. Não é crível que nós permaneçamos mais achando que nós somos vítima. Não podemos mais fazer isso, ficar imerso nessa ilusão de não ceder nunca, de não aceitar as coisas, de não caminhar como devem. Porque nós estamos fazendo o que? Ela fala, nós estamos perpetuando ontem, estamos mantendo o passado presente. E o problema é que as pessoas podem aguentar isso, a pessoa aguenta a gente uma vida inteira, mas a hora que a gente desencarnar, a gente vai falar assim, perdi tempo, perdi minha vida, perdi meu tempo, perdi meu tempo. Aí é uma brincadeira que eu vou fazer, mas pode ser uma verdade também. Uma solução que o espírito toma depois, numa próxima vida, é nascer mudo. Nasce mudo, que ele não vai poder falar, não vai poder lamentar com ninguém. Né? Mas o mudo ainda faz sinal, né? Para lá, para cá, ainda faz o sinalzinho dele e se comunica. Porque a pessoa não suporta mais a própria voz dela. O espírito não quer mais nem me ouvir. Não quero me escutar mais. Então, pelo amor de Deus, não nascer sem poder falar, que assim eu não me escuto mais. Né? Então essas providências, elas são urgentes. Então a Joana coloca muito bem colocado aqui. E elas se manifestam como irritabilidade, mal-estar, tanto para consigo mesmo, com a vida, com as pessoas. Ideias autodestrutivas, a pessoa está sempre querendo morrer. Né? Quando não quer matar os outros, né? Quando eu ouvi, ai, se eu pudesse eu matava o fulano. Ela fala assim, é força de expressão, coisa nenhuma. No passado matava, hoje não mata, mas tem vontade. Ou seja, a violência contida. Né? Fulano me atazana tanto que se eu pudesse acabava com ele. Né? Mas na verdade não é só uma vontade, é uma violência contida que nós trazemos. Faz parte dessa insatisfação em relação à vida. Né? Aí ela coloca também que é o desinteresse, né? Formam quadros psicossomatológicos degenerativos, ou seja, doenças de longo curso ou às vezes que não tem solução, que podem até levar-nos ao desencarne. As ideias perniciosas, o pessimismo em relação à vida, a manutenção de sentimentos e ideias negativas pode levar a gente à autodestruição. Há um processo degenerativo de tal violência que não há o que fazer. Porque é como se o próprio espírito não tivesse coragem, né, de lutar por si mesmo, pela sua vida e se entregasse à dor como se a dor fosse corrigir aquilo que a sua deliberação, a sua vontade, os seus desejos poderiam corrigir. Né? Então a gente precisa ter esse olhar mais detalhado para a gente e ter essa visão de um pouco mais de otimismo, de confiança na vida, diminuirmos as lamentações. Porque quando nós lamentamos, né, nós criamos essa atmosfera ruim que pode nos colocar em colisão a qualquer momento, em curso de colisão. Né? Então nós temos que ter esse discernimento. Trata-se de uma experiência urgente, quão desagradável nas primeiras etapas. Não é agradável a gente admitir que o problema é nosso, que a gente precisa ver ele com olhos diferentes, né? Mas fulano me fez isso, fulano me deve, fulano me fez mal. Ninguém está dizendo que isso não é verdade. Isso é verdade. Realmente ele te fez mal, realmente ele te causou um transtorno. Mas a maneira como eu vou lidar com isso é que é muito importante. Porque esse é um problema dele. Ter me ferido, ter feito o que ele fez é um problema dele, não é um problema meu. Lidar com isso é um problema meu. Aí a forma como eu lidar com isso é que vai construir uma vida tranquila, uma vida de paz, de saúde, ou eu vou então me destruir com essa ideia, com esses pensamentos, com esses sentimentos que eu vou manter a respeito do outro. Então, o mal, como nós já dissemos, repito sempre, é um problema de quem faz, não de quem recebe. O mal que tentaram fazer a Jesus funcionou? Não, tanto não funcionou que nós estamos há mais de 2000 anos da partida dele e a mensagem dele continua conosco. Se tivesse funcionado, eles teriam enterrado junto com ele a mensagem dele e acabou. Não funcionou. Mas eu tenho certeza de uma coisa, todos aqueles que mobilizaram todo aquele julgamento injusto, todas as bocas que pronunciaram frases mentirosas, todos os corações orgulhosos, vaidosos e egoístas que levaram ele ao desencarne, sendo ele justo, toda a ingratidão cometida custou e está custando muito caro para todos aqueles que fizeram isso com ele. Inclusive para nós, se nós estivemos lá. Nós não podemos garantir que nós também não estávamos lá.
Quem garante que nós não estávamos lá no meio da multidão, né? Crucifica ele, né? Solta o nosso amiguinho aí, o Barrabás, ele é igual a nós. Esse cara incomoda a gente, ele fica falando coisas que a gente não quer escutar. Então bota ele na cruz e deixa o Barrabás aqui, que ele é igual a nós, e ele solto, a gente se sente melhor, né? Nós estamos pagando, muitos de nós estamos pagando caro isso, esse eco negativo, né? Esse eco ruim da música dissonante, aquela música sem harmonia, que entra na nossa alma e provoca um mal-estar, né? É igual pegar uma pessoa que nunca tocou um violino e mandar ela tocar um violino. Aí é aquela coiseira que você fala, para. Pelo amor de Deus, larga isso aí, né? Não tem, eu até, quando eu lecionava no conservatório, eu sempre lembrava, não tem coisa pior para ouvir do que aluno estudando, né? Porque aquilo o aluno tem que estudar sozinho, porque é um absurdo, né? As coisas que saem. Você não está ouvindo que essa nota está fora, que não é essa nota, pega outra, pelo amor de Deus. Ele não escuta, ele não está entendendo, ele ainda não sabe lidar com a harmonia, né? Com as notas certas lá. É a mesma coisa. Esse eco ruim continua ainda nos atormentando. Não só esse, né? Nós não sabemos se nós estávamos lá ou não, mas toda a dificuldade que nós arrastamos aí ao longo dessas vidas, permitindo-nos sempre as mesmas coisas, os mesmos problemas, né? Então, numa primeira etapa é difícil. É difícil olhar para a gente e aceitar que a gente tem que mudar. A primeira coisa que nós precisamos fazer é aceitar a mudança. Opa, então está resolvido o meu problema, eu vou mudar de casa. Vou fazer uma mudança. Vou juntar um caminhão, botar minhas coisas e vou para outra casa. Você tem que aceitar a mudança. Se fosse fácil assim, né? Quanta gente muda de casa porque fala assim, não sei, não gosto dessa casa. Eu já ouvi muita gente em entrevistas dizer assim, eu não gosto da minha casa. Deve ter alguma coisa errada com a minha casa. Quanta gente nos diz isso? Deve ter alguma coisa errada com a minha casa. Não. Pode ter alguma coisa errada com o que a casa te lembra. Com as lembranças que porventura estão associadas à casa. Mas você acha que se você mudar de lugar, essas lembranças vão desaparecer? Não. Porque elas não estão na casa, elas estão dentro de você, estão dentro de mim. Enquanto eu não fizer esse enfrentamento, eu posso mudar para onde eu quiser. Até mudar de planeta, eu posso ir para a Lua. Daqui uns dias vai poder fazer isso, já, né? Nós já estamos com bases sendo construídas e já prontinhas para ser transplantada lá para a Lua. Já teremos até habitação em Marte, quem quiser ir, só que é uma viagem sem volta, né? Você compra lá uma passagem de milhares de dólares e vai lá para Marte, aí você não vai voltar mais. Quem sabe lá você vai ficar longe dos problemas daqui da Terra. Não tem jeito. Você vai ter pesadelo com as coisas que você tinha, vai continuar sonhando com as mesmas coisas, porque Jesus disse que o nosso coração está onde está o nosso tesouro, bom ou mal. Se o meu bom ou mau tesouro está aqui, é aqui que eu vou estar sempre. Eu vou estar lá em Marte e aqui. Durmo e vem para cá. Eu vou continuar vivenciando as mesmas experiências dolorosas, enganosas que eu estou vivendo agora. Coloca uma coisa no teu coração e eu coloco sempre no meu também. Os meus problemas não são problemas de ninguém. Ninguém pode me fazer mal. Ninguém. Só eu posso fazer mal a mim mesmo. Se porventura alguém é um instrumento do mal que eu estou recebendo, é porque de alguma maneira eu tenho relação com aquele mal. Senão aquela pessoa não estaria na minha vida, eu não estava recebendo aquele mal. Se uma pessoa na rua, que você não conhece, por algum motivo te falar um palavrão, você pode ficar meio agastado naquele instante, mas daí alguns minutos, nem se lembra mais. Você dá um esbarrão com alguém, a pessoa fala, olha por onde você anda, seu, né, 3 pontinhos. E tudo bem, passou. Mas se for uma pessoa que nós já trazemos dificuldades com elas do ontem, que está ali reencarnada à nossa volta, na nossa família, vai fazer uma viagem conosco, né? Um A que a pessoa diga é uma montanha quase impossível de ser transposta. É uma barreira quase impossível de conseguir contorná-la. Precisa ser feito muito esforço, né? Inclusive quando a pessoa falar, né, você precisa fazer de conta que ela está falando uma outra língua, para você não entender o que ela está falando, para conseguir ficar do lado dela. Faz de conta que ela está falando chinês, que ela está falando
né, turco, que você não entende, então, aí você escuta, ela está falando e você está assim, né, é uma língua estranha, eu não conheço essa língua. E pronto. E o negócio passa, né? Porque é uma barreira intransponível, quase intransponível para nós, esse tipo de enfrentamento. Então essa primeira etapa da mudança, ela é muito difícil. Porque em primeiro lugar nós temos que aceitar, nós precisamos enxergar essas dificuldades e vivenciar a nossa vida lembrando que o autor da minha paz, da minha felicidade, do meu bem-estar, sou eu mesmo. Por que as pessoas me agastam tanto? Porque elas encontram em mim as matrizes do mal que exacerba o meu orgulho, minha vaidade. É lógico que ninguém recebe uma agressão sorrindo, né? Feliz da vida. Nem Jesus fez isso. Ele não sorriu, ele se manteve calmo, manteve sereno, mas doeu, como dói em qualquer um de nós. Agora, a partir do instante que a gente foi agredido ou ferido, a partir daquele instante a administração daquilo é nossa. Aí a administração daquela situação é minha. Sou eu que vou dizer a tonalidade daquela situação. Se vai ser uma cor bem clarinha, quase imperceptível, ou se vai ser uma tinta forte, carregada, né? Se eu passar aqui nesse vidro, se ele fosse um vidro transparente, e eu passasse aqui um spray bem claro, bem suave, eu ainda conseguiria ver do outro lado. À medida que eu vou carregando a cor, eu não enxergo mais nada do outro lado. E sou eu que vou determinar a cor, né? A intensidade, o matiz. E aquele que, apesar das dificuldades, consegue criar uma atmosfera de otimismo e confiança em Deus, procurando em si mesmo as causas do mal que o atinge. Olha só, não é nos outros nem na vida. Procure em você, procuro em mim as causas do mal que está me atingindo. Quando eu faço isso, eu abro as portas para o socorro que está a caminho. O socorro está vindo, mas só pode me alcançar no momento em que eu conseguir encontrar em mim as causas do mal que está me atingindo. O que é que me expôs ao que eu estou passando? O que será que me expôs a essa dificuldade? O que há no meu sentimento que me expôs a isso? Eu sou uma pessoa ambiciosa? Eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa? Eu sou uma pessoa negativa? Seja lá qual for o sentimento que a gente tiver que admitir. Vaidosa? Não sei qual é o sentimento que me expôs. Quando eu identifico isso, esse olhar percruciente, né? Minucioso, para com as próprias necessidades, o que acontece comigo? Eu abro as portas para o socorro que está a caminho. O Emmanuel diz assim: o barulho da revolta atrapalha o socorro que está a caminho. A pessoa revoltada, lamentosa, que só comenta o mal, que só se debulha em lamentações, em lágrimas nada apropriadas, porque nós choramos por coisas que não deveríamos chorar. O nosso orgulho faz a gente chorar. Uma pessoa ferida no seu orgulho, ela chora copiosamente. Lágrimas de dor? Não. Lágrimas de orgulho ferido. O orgulho ferido faz a pessoa chorar, né? Só que isso não convence a própria consciência, isso não nos convence. Não convence e a gente permanece atormentado. Uma dor verdadeira, uma dor real, quando as lágrimas chegam, elas aliviam mesmo. Elas aliviam o espírito. Ela deixa, né? Você fez uma cirurgia, fez alguma coisa e está doendo, e você vai às lágrimas por conta dessa dor, é uma dor verdadeira, uma dor real. Não foi uma dor causada por nenhum desvio da consciência. E aí quando termina, você relaxa, está tranquilo, né? Aquelas lágrimas tranquilas, não aquelas lágrimas de revolta, de raiva, porque comigo, porque tudo acontece comigo, porque a minha vida, porque essas pessoas. Esse é um engano terrível nosso, terrível. Então ela disse, essa primeira etapa é dolorosa, porque é a etapa da gente se ver como é, e a gente não quer fazer isso. Fique tranquilo, porque o problema do mal que o outro está gerando é um problema dele, a consciência vai chamá-lo às contas como chama a gente. Vai chegar uma hora que ele vai ter que ter um contato mais próximo com a consciência dele. E aí a consciência dele vai dizer a ele o que ele pode e o que ele não pode fazer. E se ele insistir como a gente também insiste, ele vai continuar sofrendo, como nós também continuamos sofrendo. Então é importante que nós meditemos isso. Essa proposta da Joana de Ângeles, da psicologia transpessoal, da psicologia
onde nós procuramos resolver a nossa problemática com o semelhante a partir de nós, nunca a partir do outro. Quando você mudar, eu convivo com você. Danou-se. Então nós estamos perdidos. Não é quando você mudar. Eu preciso mudar para conviver com você do jeito que você é. Esse é o nosso grande problema. Nós temos que mudar para conviver com os outros do jeito que eles são. De tal modo que eles não nos incomodem. Por que o mal dos outros tem que nos incomodar? Por que o comportamento, por que as falas, por que o jeito, por que a forma como a pessoa lida com as coisas tem que nos incomodar? Porque o problema está em nós, não é no outro. Então, eu mudo para conviver com os outros, não é os outros mudam para que eu conviva com eles melhor. Né? Eu vou ser feliz quando o meu filho melhorar. Eu vou ser feliz quando meu marido, quando minha esposa, quando meu amigo, quando todo mundo, e não vai ser feliz não. Se todo mundo mudar, a gente vai achar alguma coisinha para dizer, isso aqui é minha infelicidade. Está vendo o galho daquela planta? Eu sou infeliz porque aquela planta aí, ela devia ter botado aquele galho para cima, ela botou para o lado, e agora? Acabou. Agora não tem mais jeito. Se eu cortar, vou estragar ela vai morrer, então eu vou ficar olhando para aquele galho lamentando a vida inteira. Então a gente vai encontrar alguma coisa para transferir, né, para fazer a transferência da nossa insatisfação. E a Joana diz que a insatisfação, ela conspira contra a nossa felicidade. E atrapalha o socorro que está a caminho. O mundo espiritual quer nos ajudar a todo momento. Deus nunca nos desamparou. E Jesus disse para nós, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Ou seja, Ele não nos abandonou. E nem vai nos abandonar. Envia os mensageiros para ajudar a gente a todo momento. Esse cachorro é mais evangelizado do que muita gente. Ele assistiu durante anos todas as aulas da mocidade, viu? Essa criatura aqui. Assistiu todas as aulas da mocidade. Né, negão? Negão? Vem cá. Você assistiu todas as aulas da mocidade. Tranquilo. Ele vem aqui, ele senta. Os jovens nós fazíamos sempre, nós reunimos a mocidade sempre em círculo, né? Ele deitava no meio e ficava a aula toda. Durante anos ele fez isso. Trouxe até amigos aqui, ele trouxe um amigo, mais 2 pequenininhos que ele trouxe para conhecer a casa. Olha. Tá vendo? Ele vai assistir toda a atividade aqui. Agora, olha só. Trata-se de uma experiência urgente e desagradável. Na primeira etapa é desagradável, até que a gente se acostume a fazer isso, né? A fazer esse olhar mais ciente, mais minucioso, né? A exemplo de outros exercícios físicos causam cansaço, né? Porque a gente vai se cansar de ficar se vigiando, se cansar de ter que se vigiar, né? De não fazer isso, de não fazer aquilo, de lutar para isso, lutar para aquilo, até que vencida essa primeira fase, comece a produzir leveza e rapidez de raciocínio, lucidez espiritual e inefável bem-estar. Ou seja, quando a gente se propõe realmente viver como deve, prestando atenção minuciosamente nas coisas, o que acontece? Toda vez que um fato se apresenta, imediatamente nós temos um raciocínio antecipado. A gente se antecipa às consequências dele e não faz. Enquanto hoje a gente faz o quê? Faz primeiro para pensar depois. Não é o que a gente faz? Nós fazemos primeiro, raciocinamos depois. Mas eu achei que fosse dar certo. Achou nada. As nossas paixões nos induzem, nos levam, e a gente vai, nos conduz e nós vamos na correnteza. A gente joga o barco lá na correnteza e não rema, deixa levar. Depois fala, ai meu Deus, se eu tivesse pensado um pouquinho, não teria feito isso. Isso acontece muito com relacionamentos, né? A pessoa fala, se eu tivesse dado um tempinho antes de me envolver, não teria me envolvido nessa situação. Né? Por quê? Porque os nossos interesses menores vão na frente. E sem esse olhar mais minucioso, sem esse raciocínio mais rápido, mais delicado, mais detalhista, escapam as coisas mais delicadas e a gente deixa passar e quando vê, está todo envolvido no mal, né? Acontece também na vida material, né? Nos negócios. Muita gente fala assim, se eu tivesse pensado mais 5 minutos, eu não teria feito isso. 5 minutos seriam suficientes para que eu não entrasse nessa situação que eu estou. E a gente entra, né? O cara está vendendo a vaca para você, ele te mostra só o lado de cada vaca. Né? Como diz o caipira, a pereba está do lado de lá. Mas a vaca é linda e ele enche os nossos olhos e é barata, né? Fala, nossa, eu vou ganhar muito dinheiro com essa vaca. E o negócio estava do outro lado. Ela só dá a volta na vaca
E a gente ia ver que tinha um negócio do outro lado que a vaca só serve para ser sacrificada, não serve para mais nada. Depois que a gente compra, fala, meu Deus do céu, era mais 5 minutos eu ter dado a volta, né, e dado uma olhada. Não é assim que funciona? É mais ou menos isso que a gente faz com a vida, não é? A vida, do lado de cá o cara lustrou o pelo dela e passou isso, né? Igual a fruta que a gente vai comprar no mercado, que eles passam aquela parafina, né? Aquele negócio para a fruta ficar bonita, brilhando. A hora que você corta, né? Falta esse olhar minucioso, delicado. Então a Joana fala, depois dessa primeira fase de vigilância que a gente adquire, sem ficar se julgando, não é para se julgar não é para a gente achar um monstro não, é só para a gente ver o que é que a gente pode fazer em benefício de si mesmo. Se eu tenho um sentimento, eu preciso trabalhar para mudar ele. Porque não adianta continuar culpando os outros e culpar a vida inteira os outros, que tudo bem, eu posso fazer isso. Mas isso não vai me acrescentar um dia a mais de felicidade, nem vai resolver o meu problema. Eu vou fazer só o que com isso? Eu vou transferir para a próxima encarnação toda a problemática dessa agravada. Então, se a situação já era difícil, ela pode piorar um pouquinho mais. Eu li numa obra de um autor espiritualista que ele diz assim, quem pensa que o fundo do poço é ali, cave mais um pouco, você vai encontrar outro poço embaixo daquele. Ou seja, se eu acho que eu já estou no fundo do poço, se eu não trabalhar pela minha melhoria, eu vou descobrir que tem um buraco abaixo daquele ainda, onde eu posso descer mais. Então, esse olhar mais detalhado, mais minucioso, mais responsável para com a própria vida, olhando para si mesmo, ajuda a gente a resolver muitas coisas. Às vezes a presença daquela pessoa difícil é uma das melhores chances que Deus nos está dando em séculos. Foi trabalhado o sentimento daquela pessoa ao máximo, foi trabalhado o nosso ao máximo antes da gente reencarnar. Falar, agora dá. Agora vocês podem ir que agora dá. E quando chega aqui, nós começamos a ressuscitar todo aquele agastamento que nós trazemos com a pessoa, ao invés de lembrarmos, né? Eu também estou na escola da vida. Se eu estou, ela também está. Se eu estou aqui para aprender, se eu estou aqui para me melhorar, essa pessoa também está. E ela tem problemas, é uma pessoa difícil. Já que Deus me deu a possibilidade de conviver, nem estou falando de amor, hein? Estou falando de conviver. Conviver pacificamente com alguém com quem nós temos dificuldades e agastamento já é uma grande vitória. Porque há pouco tempo a gente estava se matando, estava se destruindo, um matando o outro, que acabando um com a raça do outro lá do passado. E não faz muito tempo não, abre a cortininha do tempo, você vai ver, foi ontem. Foi ontem. Então, ou seja, o fato de poder já conviver já é uma grande bênção, uma grande vitória. E o que Deus nos pede a princípio, até que a gente aprenda a amar, é isso, é conviver pacificamente, conviver bem, compreendendo que ninguém dá o que não tem. Como nós também não damos, o outro também não dá o que ele não tem. E se nesse momento a vida nos convida a esse sacrifício, seja ele material, moral, espiritual, de qualquer ordem que seja, aceitemos ele, porque ao aceitarmos eu faço o quê? Eu começo a abrir as portas para o socorro que está vindo na minha direção. Ninguém vai receber nada de portas fechadas. Por mais que alguém deseje te entregar alguma coisa, se você não abrir a porta para ele, ninguém vai entrar para te dar. Ele vai ficar lá fora esperando. Lá fora esperando. Eu fico lidando com migalhas aqui dentro e tem um tesouro lá fora me esperando. Eu estou lidando com migalhas aqui. Fico com picuinhas com determinadas pessoas que estão à minha volta com dificuldades e grandes amores meus estão passando despercebido ou desapercebido lá fora. Esperando que o meu coração se abra para eu percebê-los, para eu notá-los e ter uma vida feliz, alegre do lado deles. São amigos valiosos que a vida deseja conduzir para o meu coração, mas não vêm. Por quê? As minhas portas estão fechadas. Outros estão do meu lado, eu também não estou vendo. Estou com as portas do coração fechadas para eles. Nós vamos descobrir o peso dos nossos amores, a alegria de tê-los do nosso lado quando nós desencarnarmos. Aí a gente vai perceber quão valiosos eles eram. E a gente jogou fora. Ficou atrás de picuinha com esse, com aquele com quem nós tínhamos dificuldade e não percebemos que grandes amores nossos estavam à volta da gente e nós deixamos de viver com eles. Corações amorosos que já estão nos dando o máximo de si e nós não percebemos. E às vezes até reclamamos. Esse olhar é um olhar que nos pode trazer paz e felicidade. Sem esse olhar, difícil. Nós vamos continuar transferindo para a vida, para as coisas, para o tempo, para o karma, para o destino, toda a responsabilidade da nossa problemática. Mas, só que isso
Nós podemos fazer, mas não vai adiantar nada. Ao desencarnarmos, nós vamos fazer um balanço da existência e falar assim, meu Deus do céu, a vida fez tanto por mim, o único que não fez nada por mim mesmo fui eu. Era só eu ter feito um pouquinho mais que as coisas teriam se encaminhado, né? Às vezes o carrinho já está chegando no topo da montanha para depois descer tranquilamente a ladeira sem precisar fazer esforço. Faltava só um empurrãozinho da nossa parte, né? Faltava só um empurrãozinho a mais e a gente conseguiria colocar o carrinho no topo da montanha e depois decidir descer tranquilamente sem fazer quase esforço. Falta muito pouco, mas esse pouco que falta depende de nós. E a princípio ele diz, assim como os exercícios físicos é difícil, ninguém vai adquirir músculo sentando na porta da academia vendo os outros fazer exercício. Vai? Não adianta, né? É igual o regime que a pessoa quer tomar o remédio, mas quer continuar comendo tudo que come, não fazer exercício, não faz nada e quer que o regime funcione. Aí tem dá um problema de saúde gravíssimo. Porque como o remédio na dose que foi indicado não funciona, porque está faltando o complemento, né? A pessoa começa então a tomar doses dobradas, triplicadas. E aí começa de falência de órgãos a desencarne. Nós podemos fazer isso com a nossa vida, né? Desencarnarmos vivendo, o que é pior. Deixe que os mortos enterrem seus mortos, falou Jesus. Nós acabamos mortos, perdemos o sentido da vida, perdemos o brilho, a vontade de viver, a vontade de nos relacionarmos. Estamos mortos. O reflexo disso, quando nós desencarnarmos, é uma crise de consciência terrível, né? E uma frustração muito grande com a gente mesmo. Fala, meu Deus do céu, faltava só um pouquinho, era só eu ter me esforçado um pouco mais, né? Era só escutar o pessoal numa outra língua, não é? Era só esperar um pouco, ter paciência, fazer o meu esforço. Em todas as áreas do nosso comportamento emocional, né? Então isso é que a Joana pede, que a gente pense um pouquinho. Isso dá raciocínio rápido, né? Para a gente poder não entrar nas barcas furadas da vida, que a gente quando percebe está dentro dela está afundando. Lucidez espiritual, ou seja, nós nos tornamos pessoas mais lúcidas espiritualmente, ou seja, a gente abrange muito mais a nossa visão, né? Aquela visão muito mais ampliada da vida, das coisas, da dor dos outros. Começamos a perceber que tem gente que sofre e a gente começa a querer auxiliar, querer fazer alguma coisa pelos outros. Quando nós começamos a ter essas ideias, é porque nós estamos começando a ter lucidez espiritual. Estamos nos dando conta de que a vida não é só o mundinho que nos cerca, aquele mundo dos nossos problemas, que a vida vai mais além. E que a gente pode fazer alguma coisa por alguém também, né? Aí ela fala aqui, e inefável bem-estar. Então a pessoa começa a experimentar uma tranquilidade de alma, apesar dos problemas. Ela começa a experimentar a tranquilidade. Né? Começa a experimentar a tranquilidade. Pois é. Fácil, né? Estamos aqui a confabular com os benfeitores, né? Estou percebendo. Não é. Isso não é receita de bolo, viu, gente? Eles dizem que não é receita de bolo. Mas é uma direção. É uma placa. Isso tudo que eu falei é uma placa. É uma placa na estrada. Siga por aqui. Não é uma receita. Agora, nessa estrada, nós vamos ter que fazer o nosso esforço e descobrir ali o que é que nós podemos fazer. Então, cada vez que a gente supera um patamar desse, né? Cada vez que a gente vence um patamar desse, nós passamos para o outro seguinte. É um degrau de cada vez. Que ninguém espere nenhum milagre, né? Que ninguém espere que as suas providências vão resolver o seu problema de hoje para amanhã. Porque nós já viemos arrastando esses problemas há várias vidas, né? Então, a gente não consegue mudar de um dia para o outro. Mas é possível. Porque ela fala que quando a gente vencer um patamar, superar um impedimento, nós destruímos os efeitos castradores da culpa que nós trazemos em nossa natureza.
E ela está muito bem disfarçada, né? Pelos mecanismos que nós vamos criando durante a vida. Nós vamos encontrando mecanismos de disfarçar a nossa culpa, nossa frustração. E o primeiro dele é, sem dúvida alguma, né? O primeiro mecanismo de lidar com a nossa culpa é a transferência, né? Nós transferimos. Não quero ficar com esse negócio, não. Estou enrolado no fio aqui. Nós transferimos. A gente simplesmente encontra algum lugar para jogar esse lixo. Mas muito diferente do nosso mundo, nas vias espirituais do nosso destino, da nossa existência, não tem como a gente jogar lixo na beira da estrada. Porque o lixo é identificado. A consciência identifica e devolve para a gente, ó, esse lixo é seu. Eu posso transferir. Posso chegar lá no Vlad e jogar, falar, você é culpado. E jogar todos os problemas em cima dele. É um lixo que eu joguei à beira da estrada da vida. O que a consciência faz? Ela chega lá com a lupa grande, né? Igual o Sherlock Holmes, né? Antigamente nos filmes do Sherlock. Ele vai lá, né? Hoje tem microscópio eletrônico, tem binóculo, né? Que aumenta 1000 vezes, né? Aí ele vai lá e encontra uma etiquetinha lá. Fulano de tal, que mora na rua tal, né? No corpo tal. É ele o dono do lixo. Aí o robozinho vai lá, pega o lixinho, chega lá e é seu, devolve. Não tem jeito. Transferir não adianta, né? É preciso encontrar a solução, o processamento disso tudo dentro da gente mesmo. As usinas de reciclagem do nosso sentimento estão dentro da nossa alma. Nós não vamos reciclar o que a gente tem fora de nós. Não vai ter jeito. Nós vamos ter que reciclar aqui dentro. Não tem como fazer isso para fora. O que nós criamos é nosso. Por isso que está no Evangelho e também está nas obras, né? Que nós já lemos muitas vezes essa frase e vamos dizer: a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Então nós somos responsáveis pelo que nós produzimos. Não adianta jogar no terreno dos outros, jogar na estrada da vida de alguém aí por aí, não adianta. Você pode culpar uma pessoa a vida inteira pelos seus dissabores, não há problema nenhum, pode fazer isso. Mas não deve, porque isso vai retornar, agravado, vai retornar o que você deixou lá, e todo o lixo que não é cuidado, ele acontece o que com ele? Apodrece, começa um mau cheiro insuportável. E é isso que nós temos muitas vezes na alma, que está nos fazendo sofrer tanto hoje, ou criando as dificuldades que a gente tem. É que o lixo apodreceu. A gente tentou jogar às margens da vida, em cima de alguém, em cima de alguma situação. E esse lixo está conosco agora. A consciência pegou, botou, é seu, tem o seu endereço aqui, está identificado. E aí a gente vai ter que cuidar disso com um odor não muito bom. Enquanto era só um lixo recém-produzido, era fácil de lidar com ele. Agora, apodrecido, o cheiro não é agradável. O odor é horrível. E é o que ela fala aqui, né? É a culpa, né? O mau cheiro do lixo mal processado no passado é a culpa. É a culpa. Que geram as depressões, as síndromes do pânico por aí, e todas as doenças psicológicas. A maioria delas. Né? Elas são geradas pela culpa, que é o odor fétido do lixo que nós guardamos. O lixo do relacionamento mal sucedido. Quando eu não consegui perdoar, não consegui tolerar, não consegui ter paciência, quando eu não tive responsabilidade com os meus bens, quando eu não tive responsabilidade com os meus sentimentos, responsabilidade com as leis da vida, toda essa dinâmica negativa de vivência minha gerou um subproduto ruim, que eu estou com ele. E eu tentei jogar ele em alguém. Não, mas não foi culpa minha. Não, eu fiz aquilo, mas eu fui desonesto, mas também não tinha como, né? O fulano, o fulano me induziu, mas também você viu como a Maria se comportava comigo? E assim foi, a gente foi encontrando o nosso jeito de jogar o lixinho aqui e ali. Aí a vida passou lá com a lupa, né? E foi recolhendo tudo e devolveu pra gente antes da gente voltar para cá, para a terra. E ao voltarmos trouxemos o mau cheiro, o odor ruim da culpa, que está nos castrando, está nos impedindo de sermos produtivos. Né? A gente vê pessoas, principalmente no trabalho espírita, né, ou no trabalho religioso, de qualquer religião que se apresente aí como nobre, nós verificamos pessoas problemáticas.
É aquelas que não conseguem ainda lidar com o lixinho. Estão sempre encontrando uma forma de encontrar numa atividade ou nas pessoas a culpa das frustrações que experimentam. Tudo bem, você vai encontrar almas generosas que te toleram, que tem paciência com você. Só que isso não vai mudar o mal-estar que está no seu coração, na sua alma. Não vai mudar. O fato de alguém me aceitar como eu sou, não quer dizer que eu vou me tornar melhor por isso. As pessoas vão me aceitar. Mas e aí? E a minha mudança? Que é a única que pode me fazer feliz. Se eu não fizer, o que é que vai acontecer? Eu vou permanecer nos processos viciosos, né, do meu comportamento emocional, cada vez mais complicado. Até o dia que eu resolva dizer, olha, eu não vou mais jogar lixo na estrada de ninguém. Eu vou pensar, o que eu vou fazer com aquilo que eu criei? Com o lixo dos sentimentos menos dignos que eu tenho. O que eu vou fazer com isso? Não vou mais jogar em ninguém. Vou trabalhar eles. Não vou mais reclamar de nada, não vou lamentar contra Deus, não vou fazer nada. Eu vou procurar ajuda, vou pedir ajuda para Ele, vou falar, Senhor, me ajuda. Eu preciso mudar. Me dê forças para ter mais lucidez, para ter mais vontade, para ter mais alegria, mais otimismo, mais esperança. Quando eu faço isso, eu começo a tomar providências para que a culpa não se instale em mim pelos maus procedimentos que eu vá tomando. Porque é melhor uma vida menos produtiva, mas repleta e referta de luta honesta e digna em tentar mudar, em uma verdadeira mudança, do que uma vida cheia de coisas, de trabalhos nobres, de muitas coisas prestadas, mas onde o sentimento não foi modificado, onde a gente permaneceu do jeito que é. O trabalho do bem tem que nos modificar, porque nós precisamos empenhar o nosso sentimento ali onde estamos trabalhando e fazendo. Né? Não cortar, por exemplo, eu falo sempre da sopa porque é a nossa realidade, né? Cortar o legume falando mal da vida dos outros. Mexer o caldeirão, pensando negativamente de alguém, quando eu encontrar o fulano, eu estou envenenando a sopa que eu estou fazendo. Estou envenenando, estou botando sujidades emocionais ali dentro. Se a gente pudesse ver o que a gente produz, a gente ficaria horrorizado. Vocês sabiam que o nosso sentimento, as nossas vibrações, elas têm cor, elas têm cheiro, elas têm consistência e elas são semimateriais? Elas são partículas que saem da nossa natureza. Com as nossas vibrações, com tudo aquilo que a gente produz. Então, uma esposa que está fazendo, ou uma mãe que está fazendo o alimento dos seus filhos, naquele momento, em momento nenhum, mas naquele, sobretudo, jamais deveria ter qualquer pensamento vicioso e negativo. Porque ela está intoxicando, ela está envenenando a comida que está fazendo. Então, o que adianta estarmos ali fazendo, né? Aí nós somos os bruxos do passado mesmo, né? Estamos lá mexendo o caldeirão, desejando essa poção vai acabar com a raça do fulano. E é por aí mesmo que a gente está fazendo, né? Mexendo o caldeirão e falando, pensando coisas ruins. Eu tenho que, né? Estou ali cortando legume, mexendo o caldeirão, fazendo qualquer tarefa, mexendo nos vidros, limpando, qualquer coisa que eu esteja fazendo, visitando um doente, fazendo qualquer coisa que eu escolha fazer. Eu tenho que falar assim, isso aqui é que é viver. Muito obrigado, meu Deus, pela minha vida, muito obrigado, meu Deus, pelas pessoas. Fazer agradecendo, né? Que bom que o Senhor está me dando a oportunidade de visitar a Dona Maria. Coitadinha, ela não tem a disponibilidade que eu tenho, ela está acamada, ela não tem forças para poder cuidar da própria vidinha dela. Que bom que eu tenho disposição para ir lá visitá-la. Me ajude a fazer isso com amor, com ternura. Esses pensamentos vão alterando a nossa forma de pensar, vão alterando os nossos sentimentos, vão alterando as nossas vibrações. Consequentemente, nos trazem bem-estar, que é o que ela fala aqui, um inefável bem-estar, melhorando a visão que nós temos da vida, desintoxicando-nos da culpa. Porque aí a consciência fala assim, isso sim que você tem que fazer. Então ela diz assim, uma pessoa que fez tanto mal, mas que tem coragem de fazer o bem, não é tão mal assim. É o sentimento de autodignidade que o Espírito restabelece em si mesmo. Eu sou digno sim. Posso ter feito algumas coisas erradas, me enganei, mas eu posso trilhar o caminho correto. Eu não sou tão mal quanto eu pensava que eu era. Aí a culpa some, ela desaparece, porque ela se transforma em proposta. O erro se transforma em proposta de mudança, de crescimento. E o mal fica para trás, com a prática do bem, mas com o sentimento. Tarefa por tarefa, embora tenhamos no futuro, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, passa à minha direita e fique muito contente ou feliz que a tua esmola te seja contada. Ou seja, vai valer alguma coisa. Ter feito sopa, ter dado alimento, ter visitado alguém, vai valer alguma coisa. Mas se não for feito junto
também uma mudança e uma alteração do sentimento, terá valido alguma coisa para nós, a nível de crescimento interior? Terá valido como mérito, para a gente ter uma estadia melhor no mundo espiritual. Mas e os sentimentos? Onde eles ficam? Como é que eles ficam? E são eles os responsáveis pela nossa felicidade. Ou nós alteramos os nossos sentimentos, ou nós permanecemos como somos, aflitos e amargurados e culposos, né? Cheios de culpa. E essa culpa é corrosiva. É um mal que nos atinge. Então libera o indivíduo dos conflitos e equipa-o com legítimas alegrias. Olha que interessante. Aí desaparecem os conflitos, né? Os conflitos vão sumindo, vão desaparecendo, porque a luta é honesta, o meu envolvimento com as pessoas é bom, eu estou sempre focando melhor, estou tentando visualizar a vida de uma forma diferente, com otimismo, com alegria, com responsabilidade, com bons sentimentos. Eu vou corrigindo essa ótica, não vou acusando mais ninguém, vou mudando a minha maneira de enxergar as pessoas. O Evangelho segundo o Espiritismo fala que amar o inimigo não é conviver com ele, muito menos ter transporte de afetividade com ele, que não está na nossa natureza, está lá no Evangelho. Mas só o fato de você não vibrar mal contra ele, de não desejar mal e ao contrário, desejar até o bem, você já deu um passo gigantesco na resolução do seu problema. Do seu, do outro não sei, é o problema dele, mas do seu você deu um passo gigantesco. Então amar o inimigo não é, muitas vezes não é nem conviver com ele, às vezes não tem jeito. A pessoa tem uma animosidade para com a gente que não dá para conviver, mas eu posso mudar o meu sentimento em relação a ele, vibrando bem, orando por ele, desejando o bem para ele, ou não desejando o mal, que já é uma grande vitória. Eu não posso querer uma coisa que não está na minha natureza, ter transporte de amizade. Você sabe que a pessoa ela vai te trair, você sabe que ela vai te enganar, sabe que ela vai aprontar com você. Mas não precisa ter aqueles transportes, né, que a gente só tem com quem a gente tem afinidade mesmo. Não adianta a gente se iludir. A gente só se desguarnece completamente com quem nós temos confiança, com quem a gente tem amizade, com quem a gente tem afeto, aí a gente se desguarnece. Mas com quem a gente não tem, é muito natural que nós tenhamos umas certas reservas na convivência. Isso está lá no Evangelho, está na nossa natureza. Um dia não. Um dia nós não teremos esses temores, como os homens bons da humanidade que vieram aqui e não dependeram de serem amados. E também não estavam preocupados com o mal que os outros podiam lhe fazer. Porque não tinham nada contra ninguém também. Então esse sim, mas nós não estamos nessa condição. Um dia vai ser assim. Mas só o fato de nós tomarmos resoluções da maneira como nós acabamos de colocar, é o suficiente para a gente se liberar de muitas culpas, de muitas dificuldades que a gente traz na alma. E os conflitos vão desaparecendo. Os conflitos vão desaparecendo. Principalmente aqueles da vítima, né? E a gente vai se tornando o quê? Mais alegre. Interiorizar-se cada vez mais, sem perder o contato com o mundo físico e social, deve ser a proposta equilibrada de quem deseja realizar-se no encontro com os valores legítimos da existência. Não é fugir do mundo, é conviver com as pessoas, é conviver com o mundo. Não adianta eu me isolar. Falar, bom, eu vou resolver isso então me isolando de todo mundo. Não adianta também. Ah, não vou conviver com mais ninguém, então aí eu não me decepciono mais, né? Não tenho mais problemas. Não adianta. Isso não me traria nenhum benefício, porque se eu não for exposto a alguma coisa, como é que eu vou saber se eu estou mudando ou não? Quantos espíritos depois se arrependem de ter ficado em clausuras, de ter ficado isolados, numa vida sem utilidade para ninguém, nem para ele, nem para ninguém? Porque o contato é que ajuda a gente a mudar. A gente sente uma coisa, se arrepende depois, né? Muda e pensa assim, pensa de outro jeito e vai exercitando os bons sentimentos. É a academia da alma. Na academia você não levanta um peso de um jeito, um peso do outro jeito, estica a perna, pula, vai dar cambalhota, vai para lá, vem para cá. Você vai mexendo com a sua natureza física. No sentimento é a mesma coisa. Convivendo a gente vai mexendo com a gente. Sem culpa, sem culpas. Se enganou, não tem problema. Se precisar pedir desculpa, peço desculpa. Precisar alterar o caminho. Não, eu jurei que era para cá e briguei com todo mundo que era para cá. Não tem importância, reconhece que é para lá. Não tem problema nenhum. Não há demérito nenhum, não há mal nenhum em reconhecermos que um caminho não era aquele. Só o nosso orgulho acha que em reconhecer que eu estou indo para um caminho errado, que o certo era para cá. Só o nosso orgulho que diz que não pode ser assim. Pode. Se não fizermos de um jeito, vamos ter que fazer de outro. Porque a vida vai fazer a gente encontrar, né? Se eu for por esse caminho, lá na frente vai ter uma curva que vai me jogar no caminho correto de novo.
eu vou ter que ir para lá, não tem alternativa. Então melhor eu aceitar, mudar agora, né? Aí ela coloca aqui, podemos considerar que esse tentame leva ao experimentador do mundo irreal, o físico para o real, o transpessoal, gerador e causal de todas as coisas. Então eu estou vivendo um mundo irreal, eu passo a viver um mundo real, o transpessoal, aquilo que está além de mim mesmo. O nosso mundo não é aquele mundo restrito só à nossa vida. Nós vivemos num mundo de inter-relação. Nós nos relacionamos com as pessoas, em todos os âmbitos. E cada encontro, cada momento, cada contato que nós temos com as pessoas é supremamente importante para nós. O encontro dela conosco é importante para ela, mas o nosso com ela é importante para nós. A maneira como nós agimos, reagimos, pensamos, sentimos, ela é muito importante para nós. Porque é nesse contexto que os nossos sentimentos se estabelecem. E é assim também que eles crescem. Aos poucos vamos alterando essa caminhada. Como há muito tempo, quando cansados de tanto brincar nas artimanhas, nas peraltices da infância, procurávamos o colo da mamãe, para que pudéssemos ser afagados pelo seu amor incondicional, mesmo que nas atitudes menos felizes que a infância proporciona pela irresponsabilidade ainda da criatura, a mãe lhe confere o melhor que possui do seu sentimento, aconchegando-lhe junto ao peito, propiciando-lhe a possibilidade de se sentir seguro, amado, absorvido em um clima de alegria e de esperança. Orienta o pequenino. Orientávamos e também fomos orientados. E assim, quando acordávamos no dia seguinte, para a vivência de um mundo infantil, vislumbrando o pensamento mágico de que tudo se concretizaria como nós acreditávamos. O tempo foi passando e as decepções foram se amontoando. E percebemos que a vida não é irreal, não é um conto de fadas, não é um ato mágico da natureza, mas sim um ato do amor de Deus, que somos espíritos responsáveis e que mesmo que procuremos o olhar cansado e o rosto sulcado da anciã querida, nossa mãezinha, percebemos que, embora nos receba com o mesmo amor, motivando-nos a prosseguir, hoje entendemos o que devemos e sabemos que é de nossa responsabilidade o nosso prosseguir. Há um cântico especial de amor que ilumina toda a vida, trazendo as luzes memoráveis e morredoras do Evangelho de Jesus, que sob a ótica espírita completa 150 anos de existência, quando as vozes venerandas cantaram ao homem na terra o Evangelho redivivo pelas mãos missionárias de Allan Kardec, que no seu discernimento e no seu recolhimento elaborou para sempre a mais sublime e indicadora maneira de ser feliz. É Jesus de volta, assim como devemos tê-lo em nosso coração. Louvemos os esforços de Allan Kardec. Louvemos a oportunidade que nos deu Jesus. Louvemos o amor de Deus, que em sua bondade nos permitiu aferir a nossa infantil caminhada para a adolescência um tanto mais elevada e uma maturidade feliz. Que Jesus nos abençoe e nos conceda sempre a sua paz. Graças a Deus.